E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Estão felizes? Estão gratos? Que bom, isso já é um ótimo começo. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de sermões baseados na carta de Paulo aos Efésios. Na semana passada nós fomos confrontados por verdades bíblicas que de fato afetam profundamente a nossa vida. Nós vimos que nós fomos escolhidos por Deus, mesmo antes da fundação do mundo, que nós fomos adotados por Ele e inseridos em sua família espiritual. Nós vimos que fomos redimidos pelo sacrifício de Jesus, então hoje nós somos justificados. E para completar, nós recebemos o Espírito Santo como penhor da nossa herança, como garantia de tudo isso. Então, de fato, como nós vimos aqui na semana passada, nós não temos mais o que pedir. Porque todas as bênçãos espirituais já foram concedidas a nós. Então, nós somos um povo afortunado, né? E compreender isso muda de fato a nossa vida, muda a nossa entrega. Talvez se ainda há dificuldade em nós de nos entregar completamente a Jesus, é porque nós ainda não compreendemos tudo o que foi feito a nós. Ainda falta compreensão. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui nessa manhã. A minha intenção aqui hoje é terminar o trabalho iniciado pelo Tiago na semana passada. Então, o meu desejo é, através da exposição bíblica, conscientizar cada um de vocês do quão rico nós somos. Eu quero que vocês saiam daqui com essa certeza, que não haja mais dúvida em nós das riquezas, das imensuráveis riquezas que Cristo conquistou para a gente. E esse é um assunto, eu posso dizer, que cria uma certa confusão na igreja. Há muita gente buscando riquezas e eles não sabem nem o que estão buscando, na verdade, né? Eles acham que a palavra promete para a gente riquezas materiais sem medida. Então, em muitos lugares, há uma busca incessante por isso. Riquezas materiais sem medidas. Mas fica claro para nós que não é isso que a palavra nos promete. O que está à nossa disposição são bênçãos espirituais sem medidas. E um outro erro que a gente acaba cometendo nessa busca é tentar descobrir qual é o meio para a gente acessar essas riquezas espirituais. Então, alguns crentes já estão na fase de entender que eles não devem buscar as bênçãos materiais, que eles devem buscar as bênçãos espirituais. Mas qual o meio para acessar elas? E muitos acabam buscando essas bênçãos através do serviço, através da performance, com a força das suas próprias mãos. E essa foi a minha realidade durante muitos anos. Eu queria a todo custo me sentir amada por Deus, então eu fazia coisas para Ele. E eu estava diante dele dizendo, olha a quantidade de coisas que eu fiz para você. É porque eu quero o seu amor, eu quero me sentir filha. É como se cada coisa que eu fizesse para o Senhor, eu me justificasse um pouquinho diante dele. Então, eu estou merecendo agora o seu amor? Já que eu fiz isso para você, hoje eu mereço? Mas tinha dia que eu acordava com a sensação de que naquele dia eu não merecia. É porque faltava realmente compreensão de que o meio para acessar as imensuráveis bênçãos espirituais é através de Cristo. Foi o que nós cantamos aqui nessa manhã. Ele é o meio e o melhor, ele já conquistou essas bênçãos para nós. Então, o que nos falta é compreensão de que elas já foram conquistadas. A gente só precisa se apossar delas e se apreciar delas. E é triste a gente observar que a realidade de muitos crentes é que ainda não compreenderam isso. Uma figura que pode nos auxiliar nessa ilustração é a figura do filho bastardo.
O filho bastardo, ele sabe que é filho. Todo mundo na casa sabe que ele é filho. O pai tenta a todo custo inserir ele na família. Os irmãos tentam demonstrar amor para ele. Mas nada é suficiente para que ele se sinta parte. Ele não se sente parte da família. Ele fica desajeitado ali no meio. Não adianta. Enquanto o pai está com os filhos legítimos lá na piscina, se divertindo, brincando, o filho bastardo, ele observa tudo lá da janela. E ele olha de lá, distante, e pensa, será que um dia eu vou me alegrar assim na presença do meu pai? Será que um dia eu vou conseguir ter essa alegria, esse prazer na presença dele? Será que um dia eu vou conseguir ser íntimo dele dessa forma? Enquanto os filhos legítimos estão se banqueteando numa mesa maravilhosa de um café da manhã, na sala principal, com Nutella, pãozinho de queijo, bolinho. O filho bastardo, ele fica na cozinha. Ele come um pão na chapa, um café com leite. Tá bom, porque essa é a parte que me cabe. Eu não vou ter mais do que isso mesmo. Talvez sejam para os filhos preferidos. Mas essa não é a realidade do nosso Deus. Tem um lugar na mesa principal para cada um de nós. Então, nós não podemos viver em uma mansão e não desfrutar de tudo aquilo. Tem muito crente que é rico, mas que vive de forma miserável. E não é esse o desejo de Deus para nós. Não existem filhos preferidos. Não existe. Então, a gente não tem que olhar um para o outro e se comparar. Ah, talvez Deus ame mais ele. Está tudo bem. Não, Deus te ama também. Ele te ama igual. Ele te escolheu, ele te adotou, ele inseriu nessa família, ele justificou você e ele te deu o Espírito Santo. Essa é a prova de que ele te ama. Então, vamos para o texto de hoje. Esse é um texto bem especial. Eu não sei se vocês repararam aí na Bíblia de vocês, mas é uma oração. A gente vai tratar do primeiro capítulo de Efésios e a gente vai ler do versículo 15 até o versículo 23. E vocês vão observar a riqueza dessa oração do apóstolo Paulo. Vamos fazer como de costume, a gente lê todo o trecho e depois a gente vem tratando individualmente de cada um dos versículos. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o se sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que tem muita riqueza, gente. Vamos voltar lá para o versículo 15 e 16? Esses dois versículos já nos ensinam muito sobre uma vida de oração consistente. Então, existem alguns aspectos que nós podemos aprender aqui com a vida de oração do apóstolo Paulo. E eu queria tratar desse ponto antes de entrar nos outros versículos.
Vocês observam que Paulo, ele diz que ele não cessa de dar graças por aqueles irmãos. Então, ou seja, ele tinha uma constância na oração. Ele repete isso em outras cartas, essa orientação para que não cessassem de orar. Então, como a gente já falou algumas vezes, não é que Paulo ficava 24 horas trancado dentro de um quarto orando, mas ele aproveitava todas as oportunidades, ele estava a todo momento em espírito de oração. E uma outra marca é que Paulo, ele tinha como um hábito agradecer a Deus. E isso nós precisamos aprender. Muitas vezes a gente acha que a oração é simplesmente uma lista de pedidos. Então a gente chega com a nossa lista de compras e a gente acha que Deus tem que fazer tudo aquilo dali. E muitas vezes nós esquecemos de agradecer por tudo que Deus já fez pela gente. Então, esse é o primeiro passo da oração, estar em espírito de gratidão, dar graças ao Senhor a todo tempo. E um terceiro aspecto que é bem interessante na oração de Paulo é a boa teologia dele sendo refletida na oração. Vocês vão ver a quantidade de riquezas que a gente vai absorver através da oração dele. Há um estigma na igreja evangélica contra o estudo teológico, porque o estudo esfria o crente. A letra mata, mas o espírito vivifica. Então tem muita gente escolhendo o caminho do quarto e passando horas em oração, mas sem estudo teológico essa pessoa pode estar orando errado. Provavelmente. Então que fique de aprendizado para nós. De forma nenhuma, a pessoa que estuda vai orar menos. Pelo contrário. Se ela estuda, ela vai orar mais e melhor. Eu posso afirmar isso para vocês. Isso fica bem claro aqui nesse trecho. Paulo inicia, então, o versículo 15 com a expressão "por isso". Então, todo aquele pensamento de Paulo sobre as riquezas espirituais, que foi o que o Tiago tratou na semana passada, conduz Paulo ao louvor a Deus e à oração aos irmãos. Então, ele não se aguenta, ele está tão extasiado com tudo aquilo dali, ele não precisa orar por eles. Então, ele começa a orar pelos efésios. Muito lindo isso, né? E ele diz que ele ouviu falar a respeito da fé deles, né? Da fé que vocês têm no Senhor Jesus e também do amor que eles têm para com todos os santos. Alguns teólogos usam esse versículo aqui para afirmar que o apóstolo Paulo, na verdade, não escreveu essa carta aos Efésios, e sim a uma igreja que ele nunca tinha visitado antes. Então, por isso ele usa essa expressão, eu ouvi falar da fé e do amor que vocês têm. Mas não fez muito sentido para mim isso. Essa carta que foi escrita é uma das cartas de Paulo da prisão. Então, ele estava preso em Roma quando ele escreve Efésios. Cerca de 5 a 6 anos depois do período onde ele esteve em Efésios, ajudando a plantar aquela igreja. Então, vocês concordam comigo que depois de 6 anos é uma outra igreja? É um outro grupo. E a igreja em Éfeso, ela cresceu muito. Então, provavelmente, Paulo estava fazendo uma referência a isso. Talvez ele não conhecesse todos aqueles membros naquele momento. Mas uma coisa ele tinha certeza, que eles tinham mantido a fé que era expressa no amor. E que elogio bom de se receber. Imagina alguém do gabarito do apóstolo Paulo dizer, vocês têm uma marca muito especial em vocês. A fé de vocês não é uma fé morta, como diz Tiago. Vocês têm obras, a fé de vocês é evidenciada no amor. E a verdade é que fé e amor caminham juntos. Eles são um par perfeito. Nós precisamos aprender isso. Nós estamos em uma busca por ser uma comunidade fraterna, uma comunidade onde isso aqui seja a nossa realidade, onde as pessoas entrem nesse lugar e com uma visita eles falam, nossa, vocês se amam muito. Vocês se amam de verdade. Vocês não só falam, mas a atitude de vocês revela que vocês amam de verdade uns aos outros. Que o Senhor nos ajude nessa busca. João 13:35 diz assim, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, esse versículo deixa claro que
Qual é a marca de um discípulo de Jesus? O amor. 1 João 4,20 diz: se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então a palavra ela é recheada, né, desse imperativo, isso é uma ordem. Nós devemos buscar esse amor sacrificial e aprender com os Efésios, né? Versículo 17. Então Paulo começa aqui realmente as suas súplicas em favor daqueles irmãos. E ele diz assim: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. A primeira coisa que Paulo deixa claro é que ele não estava fazendo esse pedido a qualquer pessoa. Ele estava pedindo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, aquele que é majestoso, o dono de todas as coisas. Então isso dava a Paulo uma certa segurança de que o Senhor iria cumprir aquilo que ele estava pedindo. Porque o que ele estava pedindo estava de acordo com a palavra e a vontade do Senhor. A segunda coisa que é bem interessante nessa oração é que Paulo faz uma oração em comum. Nos nossos dias, nós vemos muitos líderes se levantando para orar por bênçãos materiais. Então, é a fila da oração pela casa própria, pela chave do carro, pela oportunidade de emprego. E Paulo está ali diante de tudo aquilo que ele pensou no capítulo 1, e a ideia, a conclusão que ele chega é: não existe dom, não existe presente mais precioso que eu possa pedir para os meus irmãos a não ser espírito de sabedoria e revelação. E olha que eles provavelmente estavam passando por dificuldade financeira. Essa era uma época muito difícil financeiramente falando. Então, eles não estavam com sobras. Mas, mesmo assim, ele pede por bênçãos espirituais. E ele vai pedir por espírito de sabedoria e revelação. Paulo não está pedindo para que o Senhor derrame sobre eles o Espírito Santo, pois eles já tinham o Espírito Santo, como ele mesmo afirma no início do capítulo 1. Mas ele ora pedindo um ministério de iluminação do Espírito Santo. É como se Paulo pedisse os poderes espirituais de sabedoria e revelação, que só podem ser concedidos a nós através do Espírito. É muito interessante a gente fazer essa diferenciação. Se alguém aqui decide conhecer a Deus, essa pessoa não vai conseguir fazer isso sozinho. Mas se algum de nós aqui acordar com um desejo de conhecer mais sobre filosofia, por exemplo, você pode comprar cursos, você se inscreve em uma faculdade, você lê livros, você se dedica, e talvez a sua inteligência intelectual vai ser suficiente para você se tornar um especialista em filosofia. Talvez isso leve um tempo, mas você vai conseguir. Quando a gente fala do conhecimento de Deus, isso não é possível. É necessário da iluminação do Espírito Santo para que nós conheçamos a Deus. Nós precisamos de Deus até para conhecer a Deus. Olha o tamanho da nossa dependência. Não adianta, sem a iluminação do Espírito Santo, você vai sentar aqui domingo após domingo e você vai ouvir sermões, e você vai ver vídeos, e você vai ouvir outras pregações, e você não vai ter a sua mente iluminada. Porque é necessário que Ele revele Deus para nós. Então, como eu falei, nós precisamos de Deus até para conhecer a Deus. E Paulo pede por revelação. Paulo não estava pedindo uma nova informação. O que ele estava pedindo era uma compreensão daquilo que Deus já tinha feito por aqueles irmãos. Para ajudar vocês no entendimento, Paulo está pedindo para revelar a ação de Deus, para ficar mais claro da gente conseguir entender. Então, tudo aquilo que ele tinha dito até aqui no capítulo 1, a questão da escolha, da adoção, da justificação, do penhor do Espírito Santo, o sentimento dele era que tudo isso se tornasse claro para aqueles irmãos. Então ele pede, revele a ação de Deus em Cristo para eles, que eles possam compreender essas verdades. E Paulo pede também por sabedoria.
De forma bem prática, a sabedoria é a habilidade de aplicar em nossas vidas as verdades do Evangelho. A sabedoria nos capacita a olhar a vida com outros olhos. Nós passamos a olhar a vida com novos óculos que nos permite ver tudo da ótica de Deus. Então, o seu casamento vai ser afetado, a criação dos seus filhos, a forma como você trabalha, todas as áreas da sua vida serão afetadas. E como vocês podem ver no versículo, existia um alvo final de Paulo. Ele ora por espírito de sabedoria e revelação, porque ele queria que aqueles irmãos crescessem no pleno conhecimento de Deus. Isso quer dizer que os efésios não conheciam a Deus? De forma nenhuma. Mas aqui também é uma chave para nós. Nós não devemos nunca ficar satisfeitos com o nosso nível de conhecimento de Deus. Às vezes a gente chega numa certa intimidade com o Senhor, aqui tá bom. Mas o nosso Deus é um Deus infinito. Então, sempre vão ter coisas novas para nós provarmos dele. Então, nós não devemos estar satisfeitos. Essa deve ser a oração da nossa vida. Espírito de sabedoria e revelação, porque eu quero conhecer mais. E a palavra utilizada por Paulo é uma palavra preciosa, epignosis. Ela quer dizer conhecimento exato, completo e experimental. Muito profundo. Um dos maiores perigos da nossa época é o acúmulo de informações. Nós vivemos em uma era digital onde nós recebemos informações a todo tempo. E isso nos dá, às vezes, uma falsa sensação de que nós somos conhecedores de algo. Isso ficou muito claro na época da última eleição. A gente ia para a internet, o que mais tinha era especialistas em política, mas só que não. Né? E as pessoas realmente têm essa falsa sensação. E isso pode acontecer com a gente. Talvez o acúmulo de informações é pregação domingo após domingo, é vídeo no YouTube, é texto, livros. E tudo isso nos dá a sensação de que nós estamos crescendo no conhecimento de Deus, mas talvez nós só estamos acumulando informações sobre Ele. Então, isso é um perigo para nós. Nós precisamos realmente nos sondar. E quando Paulo usa essa palavra conhecimento, ele foi muito sábio, porque ele uniu duas ideias aqui. Se você fala sobre conhecimento para um judeu, inclusive essa palavra no Antigo Testamento era uma referência a relacionamento, a intimidade, eles entendiam o conhecimento como algo experimental, eu posso dizer assim. Então, se a palavra diz que Abraão conheceu a Sara, é porque ele teve intimidade com ela. E para um grego, a ideia dele sobre conhecimento já era uma ideia de acúmulo de informações, de sabedoria humana. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Não é um e nem o outro. São os dois juntos. É necessário, sim, que a sua mente seja afetada, que o seu intelecto seja afetado. E nós temos batido nessa tecla. Se Deus deixou um livro para nós, é porque Ele tem a intenção que nós leiamos. Mas isso não basta. É necessário também se experimentar de Deus, se relacionar com Ele. Então, é um conhecimento, eu posso dizer, completo. É isso que era o alvo de Paulo. Por quê? Existe um abismo entre conhecer a Deus e conhecer a respeito de Deus. Então, nós precisamos nos sondar em relação a isso. Não basta ter um acúmulo de informações, é necessário buscar intimidade. Esse ano, eu e Maurício, nós vamos fazer 17 anos juntos. É muito tempo, muito tempo. Mas eu lembro como se fosse hoje, no primeiro aniversário dele, que a gente passou junto. Eu tinha cerca de 3 meses de namoro. E a gente ainda estava se conhecendo, a gente ainda não tinha tanta intimidade assim. Eu não sabia muito bem os gostos dele. Então, eu fiquei naquela, o que eu vou comprar para ele? Aí fiquei pensando. Falei, eu acho que eu vou comprar para ele, então, uma roupa. Porque roupa todo mundo gosta, né? Vou agradar ele com certeza. E aí peguei o busão, soltei lá no Shopping de Madureira, fui lá na WQS Surf.
Entrei lá, ó, preciso de uma roupa pro meu namorado. Aí o vendedor, Matheus, estilo Matheus, né? Espertamente me direcionou para quê? Para as bermudas. Eu falei, não, bermuda é muito cara, amigo. Eu não sei se esse relacionamento vai durar muito. Só tem 3 meses. Eu não vou investir tanto assim. Não vou investir desse jeito. Porque eu não sou boba, né? Uma camisa no máximo. E mesmo assim eu tive que juntar, foi dinheiro para comprar uma camisa naquela loja. Fui lá, olhei todas as camisas, aí peguei. Nossa, essa aqui é linda. Era uma camisa vermelha, linda, maravilhosa. Só que ela era tamanho G. Mas foi a única que eu gostei muito na loja. Falei, ele deve vestir M. Se eu levar G, acho que não fica tão larga assim. Ele deve gostar. Vai ser essa mesmo, amigo. Essa mesmo. Eu vou fazer... Quantos anos que eu falei? 17, né? Eu só vi o Maurício uma vez com essa camisa. Ele usou uma vez, ele nunca mais usou. Eu acho que ele não gostou da camisa. Eu acho. Mas hoje, depois de quase 17 anos me relacionando com ele, eu nunca compraria uma camisa G para ele. Hoje, quando eu olho para o Maurício, eu já sei que ele está chateado com alguma coisa. Ele não precisa nem me falar nada. Depois de 17 anos, eu sei todos os gostos dele. Eu sei que o Maurício ama churrasco, eu sei que ele odeia cebola. Eu sei que ele é alguém que leva muito a sério a palavra. Você quer deixar ele irado, é falar para ele uma coisa e não cumprir aquilo que você falou para ele. Eu conheço meu marido. Porque eu gastei tempo em me relacionar com ele. E hoje eu sei que ele não gosta de camisa vermelha, então eu não dou mais isso para ele de presente. Mas isso levou tempo. Vocês conseguem perceber que o nosso relacionamento com Deus é uma construção? A cada dia nós vamos conhecendo mais um pouquinho e sabendo o que ele gosta, quais são os gostos, o que agrada a ele, o que não agrada a ele. A vida cristã pode ser descrita como um conhecimento diário melhor de Deus. E essa deve ser a busca da nossa vida. Conhecê-lo mais e conhecê-lo melhor. E eu queria, nesse momento, encorajar vocês a fazer esse exercício. Olhe para um ano atrás na sua vida com Deus. Você cresceu no quesito conhecimento de Deus? Pare e pense sobre isso. Se isso não aconteceu, existe um grande problema na sua vida. Porque, assim como as amizades terrenas, se elas não forem alimentadas, muito provavelmente, com o passar do tempo, essas amizades vão acabar. E nós temos milhares de exemplos disso, de amigas do ensino médio, do ensino fundamental, e que hoje já não são mais amigas. Por quê? Não houve esse relacionamento, não houve essa busca. E com Deus é igual. Mas a boa notícia é que Ele é um Deus que ama se revelar aos seus filhos. Então, nós podemos hoje fazer disso o motivo da nossa vida e se aprofundar em conhecê-lo, porque Ele vai estar disposto a se revelar. E no final das contas, a gente vai declarar, assim como Jó declarou, e eu amo esse versículo, onde ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora não, agora os meus olhos te veem. Eu sou sua amiga. Você é meu amigo. E essa é a coisa mais importante que a gente tem para fazer na vida. Todas as outras coisas da minha e da sua vida são secundárias. Essa deve ser a busca da nossa vida, conhecer a Deus. Paulo continua, então, as suas petições no versículo 18 e 19. E ele vai orar pedindo iluminação dos olhos do coração daqueles irmãos.
Paulo, óbvio, está usando aqui uma metáfora, né? Porque o nosso coração não tem olhos. Mas o que ele está pedindo é por aquela iluminação especial do Espírito Santo. Para que eles abrissem os olhos, para que eles pudessem ver. Então, eu posso sentir o sentimento de Paulo nesse versículo da seguinte forma. É como se Paulo estivesse dizendo para Deus assim: Senhor, eles são tão ricos. Existem tantas bênçãos sobre eles, essas bênçãos são imensuráveis, mas eles não conseguem ver. Então, abra os olhos deles para que eles consigam enxergar a riqueza que já está disponível para eles. Então, essa é a oração de Paulo. E esse é o único jeito de acabar com a insatisfação crônica que a gente tem. Com a ingratidão que muitas vezes nos consome, com a falta de ânimo, com a falta de propósito. É que os nossos corações sejam iluminados para, de fato, enxergar tudo o que Deus já fez pela gente. E foi muito. Se você ainda tem dúvidas sobre isso, leia de novo o capítulo 1 de Efésios, para que você tenha certeza das imensuráveis bênçãos que foram derramadas sobre mim e pela tua vida. E ele pede, então, que essa luz divina invada os corações desses irmãos. Mais uma vez, é a ação do Espírito Santo. Por quê? Para conhecer a Deus, nós precisamos de Deus. Algo interessante também nesse pedido de Paulo é que ele não vai pedir algo novo, eu posso dizer assim. Mas ele pede para que eles realmente compreendam aquilo que eles já tinham recebido. Então, ele não está pedindo uma nova bênção espiritual para aqueles irmãos. O que ele está pedindo realmente é compreensão, é que a mente deles e o coração deles se abram para compreender essas verdades. Paulo vai apresentar, então, nesses versículos, 3 coisas que vão nos ajudar a compreender a nossa riqueza em Deus. Ele fala da esperança da nossa vocação. Ele fala da riqueza, da glória, da sua herança nos santos. E ele fala também da suprema grandeza do seu poder sobre nós. A esperança da vocação de vocês. Vamos tratar um pouquinho sobre esse ponto. Sabe o que é isso? É o chamamento que nos dá esperança. Saber que nós fomos chamados precisa gerar em nós essa esperança. Isso tem muito a ver com a nossa salvação. Então, nós fomos salvos, nós fomos escolhidos por Deus. Nós fomos retirados de um império de trevas e trazidos para um império de luz. Nós fomos retirados da escravidão e nós fomos libertos por Deus. Nós fomos tirados da rejeição e fomos adotados por Ele. Isso precisa gerar em nós esperança. Porque nós precisamos ter uma certeza. Tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós. E eu não estou falando de casa própria, de carro, de bênçãos materiais. Estou falando de tudo isso que nós temos lido aqui. Ele vai cumprir. Ele vai dar para nós o nosso galardão pelas nossas obras. Ele vai nos recompensar. Ele estará conosco. Nós podemos confiar nisso. Então, compreender a esperança da nossa vocação vai nos tirar desse lugar de medo de perder a nossa salvação. Aquela coisa de, se eu estou obedecendo a Deus, eu mereço a salvação. Se não, hoje ele é meio bipolar e hoje ele não acordou muito bem, então hoje eu não tenho a salvação. Não foi você quem conquistou a sua salvação, então você não tem poder para perdê-la. E para completar, para nos dar uma garantia ainda maior dessa esperança, dessa vocação, ele ainda nos dá o Espírito Santo como penhor dessa herança para realmente nos garantir tudo aquilo que ele prometeu a nós. Paulo vai falar também sobre a riqueza da glória de sua herança nos santos. E olha que incrível isso. Sabe o que Paulo está dizendo? Nós somos a porção do Senhor. Nós somos a herança do Senhor.
que ele tem tanto desejo de se apossar. Ele não vê a hora de se apossar da sua herança. Todas as coisas foram criadas para que esse dia chegasse. Às vezes a gente pensa que só a gente está ansioso por isso, pelo dia em que Jesus irá voltar. Mas imaginem vocês a expectativa de Deus Pai, a expectativa de Jesus de findar todas essas coisas, de chegar o dia onde nós seremos dele e ele será plenamente nosso. O grande dia em que nós o veremos como ele é. Ele tem expectativa por esse dia. Compreender que nós somos essa herança vai nos retirar de um lugar de vitimismo e insatisfação. Ah, mas o meu pastor, ele não me dá muita atenção. Ah, mas os meus irmãos, eles não me amam tanto assim. Ah, mas eu fui rejeitado pelos meus pais. Você compreende que você é a herança de Deus? Que você é a porção dele? E que ele tem prazer em você, mesmo você sendo quem você é? O que mais nós precisamos? Talvez só de compreensão. Talvez é só o que nos falta. E Paulo trabalha também nesse versículo sobre a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Então, ele queria que aqueles irmãos tivessem a certeza do poder que estava sobre a vida deles, que estava disponível para eles. Então, ele quer garantir que eles compreendessem a natureza e a intensidade daquele poder. A cidade de Éfeso era uma cidade onde havia muitas crenças mágicas. Então, ao que parece, pode ser que os efésios ali estavam com um pouquinho de temor em relação a Diana dos Efésios, que é bem famosa, inclusive, né? Que era considerada a rainha dos poderes celestiais. Então, ao que parece, pode ser que eles estavam com um temor da influência delas e uma certa dúvida. Será que realmente Deus é tão poderoso assim? E é interessante que Paulo, ele não vai usar somente a palavra poder para fazer uma referência a esse poder. Ao que parece, faltam palavras para ele. Ele não fala só do poder, mas ele fala da grandeza do poder. E não só da grandeza do poder, mas da suprema grandeza do poder. É para garantir que era muito poder. E ele vai continuar a trabalhar isso no próximo versículo, no versículo 20. Ele diz assim: ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o se sentar à sua direita nas regiões celestiais. Então, olha o que Paulo está nos informando. O mesmo poder que foi exercido na ressurreição e na ascensão de Jesus é o poder que está disponível a nós, a igreja. Vocês acham que foi pouco poder? Será que foi pouco poder para fazer Jesus ressuscitar e ter o seu corpo incorruptível? Foi bastante poder. E é o mesmo poder que está disponível para a igreja. Muitas vezes, quando nós ouvimos a palavra poder, quando nós ouvimos dunamis, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Milagres, sinais, prodígios. Abriu o mar vermelho, andou sobre as águas. E a gente acha que o poder de Deus é só para isso. Mas a verdade é que uma das maiores provas do poder de Deus na minha e na sua vida é Ele ter convertido o nosso coração a Ele. Haja poder para isso. Eu sei quem eu era. E eu sei quem eu sou. Então eu reconheço a quantidade de poder de Deus sobre a minha vida. Nós antes fugíamos de Deus.
Cada um por caminhos diferentes aqui. Cada um escolheu um meio, mas todos nós fugíamos dele. Nós éramos inimigos dele. E agora nós não conseguimos mais parar de buscá-lo. Explica. Se não for o poder de Deus sobre a nossa vida, eu não sei o que é. Porque nenhum de nós conseguiria buscar a Deus por vontade própria. O seu poder operou em nós e agora nós o amamos. Glória a Deus por isso. Por converter o coração de um bando de pecador. E às vezes nós olhamos para a nossa vida, para a nossa realidade, para as nossas fraquezas, para as nossas dificuldades, e nós subestimamos o poder de Deus. Mas a palavra é muito clara em nos mostrar a natureza e a intensidade desse poder. Esse poder funciona de verdade. Esse poder é uma força viva e espiritualmente dinâmica, inerente a Deus, ilimitado e disponível a nós. Nós precisamos sair desse lugar. Eu não sei se eu vou conseguir amadurecer na minha vida cristã. Eu sinto que eu não tenho forças para obedecer a Deus e para fazer a vontade dele. Existe um poder imensurável sobre a sua vida. Você tem. Se aposse dele. É o desejo do Senhor que nós vivamos de acordo com a sua palavra. Então, ele nos dá capacidade para isso. Nós temos que parar de nos esconder atrás do nosso pecado. Como eu falei aqui, nós fomos libertos do pecado. Nós precisamos nos apossar dessa verdade. Nós precisamos conhecer a suprema grandeza desse poder. Nós precisamos provar no nosso dia a dia do poder da ressurreição de Cristo operando em nós. E todo esse pensamento de Paulo sobre a ressurreição e a exaltação de Cristo conduz ele a uma declaração de Jesus como Senhor de todas as coisas. E é isso que ele vai trabalhar no versículo 21. Paulo vai nos apresentar qual é o lugar de Cristo. E ele diz que Jesus está acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Há muitas pessoas que pensam que quando Jesus ascendeu aos céus, ele diminuiu a sua influência aqui na terra. Ou seja, ele perdeu o poder. Mas não. Ele ascendeu, agora ele está em um lugar mais alto. Então, ele governa todas as coisas. Todas as coisas estão sujeitas aos seus pés. E Jesus voltou para um lugar que sempre foi dele. Porque ele é eternamente o Filho de Deus. Então, por um momento, ele se esvaziou da sua glória. Ele andou entre nós. Ele cumpriu a sua missão. Cumpriu com maestria e então ele foi exaltado. Ele é digno desse lugar de honra e de governo. Não existe nenhum outro poder no mundo, nos céus, seja bom ou mal, que se compare à autoridade de Jesus. Jesus tem toda a autoridade. Ele mesmo diz isso. Toda a autoridade me foi dada. Mas vocês concordam comigo que tem muito crente que não compreende isso aqui? Que dão uma autoridade para o diabo que ele não tem. Até parece que quem governa as coisas aqui na terra, que quem governa a nossa vida é Satanás. E Jesus fica lá de cima só observando. Então, o povo preferido do diabo são os evangélicos, porque eu nunca vi alguém para dar tanta glória para ele. Tudo é o diabo. Bateu de carro é o diabo, perdeu o emprego é o diabo, ficou doente é o diabo. Então, ele se sente, não, eu que mando. E parece que a gente tem que ficar ali intermediando essa luta, como se Jesus tivesse adversários. Mas a palavra diz que toda a autoridade foi dada a Jesus.
Então nós não precisamos ter medo de macumba, de mal olhado, olho gordo. Despacho, eu não passo perto, tu pode meter a mão lá e comer, se você quiser. Watch out. Se botar o Emanuel com a fé e fome que esse moleque tem, facilmente. Franguinho, então, com farofa, fácil. Mas brincadeiras à parte, é real. Nós não precisamos temer o diabo, porque toda autoridade foi dada a Jesus. Versículo 22 e 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu queria explicar esse versículo com uma citação de um teólogo chamado Francis Fox, ou algo parecido com isso, tá, gente? Ele diz assim: é dado à igreja um cabeça, que também é a cabeça sobre todas as coisas. A igreja tem autoridade e poder para vencer toda a oposição, porque seu líder e cabeça é Senhor de tudo. E sabe por que Deus fez isso? Para benefício da igreja. Aquele que é cabeça sobre todas as coisas nos foi dado para nosso benefício. E olha a relação que nós temos com Cristo, descrita aqui nesse versículo. Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. É uma relação vital. Não existe corpo sem cabeça. Não existe. Nós somos totalmente necessitados de Cristo. Ele exerce sobre nós uma autoridade. Nós caminhamos por onde Ele deseja que nós caminhemos. A igreja, prestem atenção nisso. Prestem muita atenção nisso. A igreja é o meio pelo qual Jesus atua na era presente. Ela é o seu corpo. Cristo é a plenitude de Deus. Cristo é tudo de Deus. Cristo é a expressão exata de Deus. A igreja é tudo de Cristo. A igreja é a plenitude de Cristo. A igreja é a expressão exata de Cristo. Vocês sentiram peso de responsabilidade disso aqui? Vocês sentiram peso disso? A igreja é a expressão exata de Cristo. A plenitude dele. Paulo destrói toda a ideia evangélica de não olhe para a igreja, olhe para Cristo somente. Mentira! Mentira! Olhe para a igreja, porque é ela que vai me revelar, Jesus diz. Nós precisamos parar de nos esconder e de nos eximir da nossa responsabilidade. Existe poder suficiente sobre nós para nos fazer revelar a Cristo nessa terra. A igreja é a expressão exata de Jesus. Que coisa mais linda, meu Deus. É por isso que semana após semana nós estamos aqui confrontando vocês. Essa é a nossa função. Pregar um evangelho de verdade.
Todas as áreas da nossa vida precisam ser afetadas pelo Evangelho. Você tem que ser um pai diferente. Você tem que ser um esposo e uma esposa diferente. Você tem que ser um empregado diferente. Você tem que ser um filho diferente. Porque você tem uma missão nessa terra, que é expressar Jesus ao mundo. Que grande chamado. Que privilégio de chamado. Glória a Deus por isso. Porque Ele não só nos chama, mas Ele nos capacita. Como Ele é bom. Como Ele é bom. Como é bom fazer parte disso. Entenda esse chamado não como um peso, mas como um privilégio. É um privilégio expressar Jesus nessa terra. Então a sequência de pensamento é a seguinte: por sua ressurreição e ascensão, Cristo é exaltado para ser Senhor de tudo. Ele é o cabeça de todas as coisas para benefício da igreja. A igreja é o seu corpo e, como tal, deve expressá-lo ao mundo. E mais do que isso, a igreja deve ser uma expressão plena dele, ao ser preenchida por ele, cujo propósito é encher tudo o que existe. Você está se sentindo mais ou menos? Você está se sentindo rico agora? Como nós podemos ver, nós somos ricos. Nós somos afortunados. Nós somos abençoados com grandes, imensuráveis bênçãos espirituais. Só nos falta compreender essa realidade profundamente. E nesse momento eu queria que você fosse sincero consigo mesmo e analisasse o quanto você tem compreendido dessas verdades. Seja sincero, e eu queria te ajudar nessa busca. Eu vou te fazer algumas perguntas e você responda para si mesmo. Você sabe qual é a esperança da sua vocação? Você sabe o lugar que você foi tirado e qual é o seu chamado? O que você deve fazer nessa terra? Você se sente parte da herança de Deus de verdade? Você tem noção de que Ele tem total desejo de se apossar dessa herança? Você tem provado em sua vida a suprema grandeza do poder de Deus? Você se sente rico ou ainda lhe falta alguma coisa? A boa notícia para nós é que o Espírito Santo de Deus está pronto para iluminar os nossos corações e para nos ajudar a compreender profundamente essas verdades. Você crê nisso? Então ore, peça, com fé, que Ele vai fazer. E eu queria fazer diferente nessa manhã. Eu não vou orar no microfone, nem o Léo. Essa será uma busca individual de cada um. Se você se sentir à vontade, que quiser vir à frente para poder se ajoelhar, se prostrar diante do Senhor, faça. Vamos deixar só a música igual está no final. E vamos deixar o Espírito Santo agir. Essa é a função dele, iluminar os nossos corações, abrir os nossos olhos. Então peça por luz nesse momento. Peça por luz divina. Amém.